Sabe que não sigo nenhuma denominação religiosa, pois nenhuma das religiões às quais me aproximei soube acolher meus questionamentos constantes. Também reconheço que tenho dúvidas sobre o real significado histórico do Natal, tal como ele foi incorporado pelo cristianismo. Ainda assim, cada vez mais compreendo que o Natal se tornou um dos pilares simbólicos mais importantes da civilização ocidental cristã. Um marco cultural que nos recorda valores de amor, solidariedade, continuidade, memória, pertencimento. Olhando para a Europa de hoje, é impossível ignorar que esse símbolo esteja sob pressão. Não apenas por um grupo que odeia a nossa cultura, mas que intencionalmente foi recebido aqui no continente em número excessivo, a ponto de deformar a demografia de vários países. E eles têm atacado de forma violenta a nossa cultura, apoiados por uma ideologia política que relativiza e deslegitima as tradições que estruturam o Ocidente. Essa erosão simbólica tem me feito despertar para a importância dessas celebrações, independentemente das controvérsias sobre suas origens. Elas representam algo mais profundo, que toca naquilo que somos como sociedade. E prometo falar com mais profundidade sobre isso num outro vídeo, pois hoje quero me aprofundar no significado do Natal para cada um de nós como um indivíduo. Se o nosso coração se volta para aquilo em que concentramos nossa atenção, então eu te pergunto, onde está o seu coração neste Natal? Passei grande parte da minha vida idealizando um Natal que eu não podia ter. Não por causa dos significados religiosos que para muitos fazem parte dessa celebração e é algo que eu não pretendo questionar agora, mas pelo simples sentimento de que todos estavam se divertindo, menos eu. Quando me tornei adulta e pude participar de muitas dessas festas, descobri algo libertador. Parece que nem todo mundo está se divertindo. Muitos estão apenas anestesiados pela euforia, pelo barulho, pelos presentes, pelo consumismo exacerbado ou simplesmente pelo álcool. Quando formei minha própria família, decidi parar e me perguntar o que eu realmente quero que o Natal represente para mim. E digo que a Finlândia acabou me oferecendo um modelo que me caiu como uma luva. Luzes artificiais lindas suavizando a escuridão do inverno, introspecção, família. Sinceramente, eu não sobreviveria a um Natal aqui se não tivesse a minha família. Por isso eu entendo perfeitamente quem detesta esta época do ano, seja porque se sente obrigado a conviver com aqueles parentes com quem não tem nenhuma afinidade, seja porque enfrenta a solidão. O sufocamento midiático, o marketing agressivo, essa imposição de que você precisa cumprir 1000 protocolos para ter um Natal feliz, simplesmente parece não preencher a maioria das pessoas. Ou você ainda acredita que coisas tragam felicidade? É isso que ensinamos às crianças quando entupimos uma árvore de brinquedos e objetos que serão esquecidos logo no fim de janeiro, não é? E quanta confusão plantamos no coração delas quando misturamos o papel de um criador amoroso, onipresente com a figura de um senhor barrigudo, barbudo, que só dá presente se você se comportar bem. Que mensagem é essa? Eu me dei o direito de questionar tudo isso. E ao fazer isso, descobri que o Natal pode ser muito mais simples e muito mais verdadeiro. Um momento para contemplar a presença das pessoas que eu mais amo. Para presentear com consciência e, claro, com carinho. E se é para pensar no que você fez ao longo do ano, que seja com compaixão. Tenho absoluta certeza de que neste ano que passou, você fez o que pôde com os recursos que tinha. E que bom que temos um ano novo para continuar realizando. Eu nem digo tentando, que a vida não é tentativa. É execução mesmo. Estamos escolhendo e agindo o tempo todo. Às vezes o resultado é extraordinário, às vezes não. Mas seguimos, mais experientes, mais lúcidos, talvez até mais fortes. Eu mesma tive um ano extremamente desafiador. Fiz escolhas ingênuas, coloquei expectativas que não se concretizaram, mas aprendi muito pelo caminho. Minha promessa para 2026 é encontrar a dose certa para cada coisa que me proponho a fazer. E o que eu desejo a você é que se enxergue mais neste período de pausa e celebração. Porque celebrar também pode significar manter-se consciente. Consciente dos seus sentimentos, consciente de com quem você quer ou não quer estar, consciente do tipo de memória que deseja construir. Meu desejo sincero é que você encontre o seu próprio Natal, aquele que faz sentido para sua alma, para sua história, para o seu momento. E antes de encerrar, quero agradecer
de coração a todos vocês que me acompanharam em 2025. Foi um ano de virada aqui no canal, mais de 2.600 novos inscritos só este ano, mas os números não traduzem o valor que dou a cada um de vocês. Agradeço pelos comentários, compartilhamentos, pelas conversas no Instagram, pelas sugestões de conteúdo, pelos novos amigos que fiz ao longo desse processo e principalmente pelo suporte que recebo aqui nos bastidores. Sou imensamente grata pelo apoio de vocês. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nos vemos em 2026. Um grande abraço!